Levantamento do IBGE mostra que mais de 5 milhões de pessoas no Brasil sofrem com hérnia de disco, que é o principal problema ligado à coluna vertebral. Mas se os sintomas forem detectados logo no início, a doença pode ser evitada. Bom, para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o ortopedista, o Dr. André Evaristo, que é especialista em cirurgia de coluna e integrante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tudo bem, doutor André? Boa tarde. Prazer enorme estar aqui de novo com os seus telespectadores. Prazer é nosso. Doutor, como que se forma a hérnia de disco? Então, a hérnia de disco, conceitualmente, ela é bem simples quando alguém explica de uma maneira mais condizente com a realidade. Então, o disco nada mais é do que um amortecedor. Ele é uma estrutura circular ou oval, com uma membrana dura e um núcleo gelatinoso. Ele é um amortecedor de impacto, como um chiclete daquele que a gente encontra no supermercado. A hérnia de disco nada mais é do que essa estrutura circular sofreu uma ruptura e esse conteúdo interno ele vaza. Quando ele vaza, ele vai comprimir estruturas neurológicas que passam atrás, ou a medula ou raízes nervosas, dependendo da localização em que você tiver esse rompimento. E ele normalmente acontece em que região da coluna? Você tem na coluna cervical, na coluna torácica e na coluna lombar. Região do pescoço, altura das mamas lá atrás, na região lombar. É muito mais frequente na coluna cervical e na coluna lombar. A gente tem o conceito de que a hérnia de disco é uma dor na região lombar, com irradiação para a perna, no trajeto do nervo ciático. Esse é o conceito populacional, mas a frequência na coluna cervical é relativamente similar à da coluna lombar. Então não dá para ficar só a dica de uma dor lombar irradiada para as pernas. Uma dor cervical, uma cervicalgia, um torcicolo que não melhora com irradiação para os braços, você também tem que pensar em hérnia de disco. A dor é o principal sintoma? A dor é o principal sintoma, ou não diria talvez o principal, diria o inicial. Sim. Uma hérnia de disco, na grande maioria das vezes, ela vai começar com um episódio de dor. E geralmente esse episódio de dor é tão traumático que o paciente lembra. Tem paciente que chega assim, doutor, eu tenho uma dor desde 7 de setembro de 1976, porque aquele dia realmente traumatizou aquele indivíduo. Então, assim, não é uma dorzinha, é uma dor mesmo. Uma dor forte. Uma dor forte, e a partir daí aquilo tende a ir se repetindo em crises, inicialmente em crises. Você vai no pronto-socorro, é medicado, toma uma medicação em casa, é medicado, isso daí vem evoluindo em crises e depois de um tempo passa a ser contínua. Esse seria o sintoma inicial ou o principal sintoma, mas a gente tem muitos outros. Tem radiação para membros superiores, para membros inferiores, radiações atípicas para a região abdominal, dor abdominal atípica, você tem formigamento, perda de sensibilidade, perda de força, dor testicular, alterações vaginais e alterações de esfíncteres anais e vaginais e uretrais. Então, assim, é uma doença bem ampla em termos de sintoma. Por isso que não pode ficar esperando para procurar um tratamento ou um diagnóstico. É essa a mensagem que a gente sempre tenta deixar. Tem dor, tem desconforto, sentiu que a sua máquina, o seu corpo não está funcionando da maneira adequada como tinha que ser, procura um especialista, procura um médico, nem que seja para ele dizer, ó, fica tranquilo, isso daí não é nada, vai tocar sua vida, toma um remedinho, mas assim, é fundamental o diagnóstico precoce da hérnia de disco. Porque, como a gente falou, né, fazendo esse diagnóstico precoce, há uma chance maior de se resolver esse problema? Há uma chance maior de se resolver esse problema de uma maneira não cirúrgica. Então, se a gente pegar as doenças do disco, a discopatia, o desgaste do disco no estágio inicial, e você conseguir fazer alterações dos hábitos de vida, perda de peso, atividade física regular, alongamento de cadeia posterior, fortalecimento de core, tem inúmeras medidas que você vai tomando de maneira gradual. A chance de isso a vir se tornar um problema mais grave é muito menor. Outra coisa, quando você consegue pegar, mesmo que uma doença já no estágio avançado que precise de uma abordagem cirúrgica, mas você pega uma doença no estágio inicial, por exemplo, você pode resolver hoje com uma incisão de 2 milímetros a 3 centímetros. É nada. Passou do tempo, essa hérnia de disco se desenvolveu para outras patologias associadas, artrose, instabilidade, especialmente de ligamento amarelo. E aquilo que era só uma hérnia de disco virou um problema complexo, você vai precisar de cirurgias extremamente agressivas e com resultados muito bons do ponto de vista de salvar um movimento ou de manter a função do indivíduo, mas de resultados às vezes pobres no controle da dor. Então o diagnóstico precoce, o tratamento precoce vai fazer toda a diferença se você vai ter um resultado bom lá no final ou se você realmente vai ter um decréscimo real na sua qualidade de vida. Agora, doutor, o que provoca? Quais são as causas da hérnia de disco, né? Para ter esse número tão grande que a gente falou aqui, mais de 5 milhões de pessoas com problema com a doença. A principal causa é genética. Então você tem uma predisposição genética a desenvolver problemas na coluna mais precoce ou menos precoce. Tem que ficar aqui claro que não é uma genética assim, o meu pai tem, eu tenho.
minha mãe teve, eu vou ter. Não. É genética, milhões de genes do pai com milhões de genes da mãe, que deu eu, André, que por acaso tem uma predisposição genética a agir. Eu não tenho como agir no fator genético populacional. Então a gente tem que agir no resto. Porque além do fator genético, você tem uma somatória de fatores multifatoriais. Você tem excesso de peso, má postura, falta de atividade física, sedentarismo, muitas horas sentados em posição não ergonômica, tipo de atividade profissional, os microtraumas que essa coluna sofre. Então, é a genética, mas todas as agressões que essa coluna vem sofrendo durante a vida, que vai ter um desfecho traumático. O número de 5 milhões, ele realmente assusta e não é um levantamento nem tão preciso, porque é difícil você precisar isso. Sim. Muita gente não notifica, etc. e tal. Mas esse dado que a gente está passando aqui para os telespectadores é um dado do IBGE. Então, assim, é um dado que a gente tem que levar em consideração. E ele está diretamente relacionado ao envelhecimento populacional. Então, aí um fator a mais da gente discutir reforma da Previdência, que é um tema tão importante que está sendo discutido exaustivamente. Com o envelhecimento populacional, essas doenças crônicas, elas vão cada vez se tornando mais frequentes. Então, você vai tendo cada vez uma incidência maior de doenças de coluna. Outra coisa, você tem um paciente que ele é jovem do ponto de vista mental, intelectualmente ele é ativo, intelectualmente ele é funcionante, ele tem dor, ele tem um problema de coluna, e ele quer uma solução. Porque a cabeça funciona, ele quer que o corpo funcione proporcional à velocidade de raciocínio mental. Então, assim, precisa também de grandes investimentos na área da saúde para que você consiga manter a mente e o corpo funcionando de maneira adequada. E é uma doença que aparece mesmo com uma certa idade, com pessoas mais velhas, ou tem acontecido com pessoas mais jovens também? O tipo de hérnia de disco que a gente está discutindo, que é a hérnia de disco degenerativa, é uma degeneração progressiva dos discos relacionados com a vida do indivíduo. Geralmente ela vai começar em torno da faixa dos 40 anos do primeiro episódio e depois ela tende a crescer. Nas faixas etárias mais jovens, ou elas estão relacionadas a coisas erradas, entre aspas, como por exemplo um rapaz de 20 anos que trabalha numa indústria e carrega toneladas de peso. Ou casos traumáticos, acidente automobilístico, queda de andame, mas a média é em torno da 4ª e 6ª década de vida. Como que é o tratamento, doutor? Então, o tratamento ele vai variar inicialmente. O primeiro tratamento é tirar o paciente da crise. Sim. Então, geralmente a gente vai abrir mão de medicações injetáveis, ou intramuscular, ou endovenosas, associado a medicações para uso domiciliar. Aí você vai começar com um tratamento baseado para fisioterapia, reeducação postural global através da RPG, acupuntura para relaxamento de módulos musculares. Aí você vai crescendo para fortalecimento muscular, orientação populacional, atividade física. A atividade física é o tratamento real. Paciente que tem um peso saudável, não estou dizendo magro do padrão estético, estou dizendo paciente que tem um peso saudável, pratica atividade física regular de 3 a 4 vezes por semana e faz acompanhamento médico contínuo de múltiplas especialidades, dificilmente ele vai passar por um problema grave de coluna. Por outro lado, doutor, hoje em dia muita gente faz exercício físico, às vezes acaba exagerando, um certo tipo de exagero, às vezes pode levar a uma lesão que pode contribuir. Pode. Para a hérnia de disco? Essa pergunta foi fantástica, eu te agradeço. Pode. O que a gente está discutindo aqui em termos de atividade física, para ficar bem claro para a população, é atividade física regular de baixo impacto. Nós não estamos discutindo atividade física ao ponto de um atleta de alto rendimento. Um atleta de alto rendimento, ele vai precisar de um acompanhamento específico para ser um atleta de alto rendimento. A gente tem lesões quando a gente tem pessoas comuns que querem desenvolver treinos de alto rendimento sem o acompanhamento médico adequado. Ah, André, então eu não devo chegar nesse ponto. Não, você deve chegar, mas você tem que cumprir os passos de ganho de massa muscular, fortalecimento muscular, acompanhamento contínuo até que você chegue num rendimento alto. O caso cirúrgico não acontece com tanta frequência, doutor? Eu achei graça, porque assim, eu faço cirurgia quase todo dia, então assim, na minha prática é uma frequência grande, mas não, a frequência é baixa. Se a gente for pegar a taxa de conversão cirúrgica que a gente tem, então, o número de pacientes atendidos proporcional ao número de pacientes operados, se essa taxa de convergência for adequadamente manuseada, é em torno de 3 a 5%. Então, de cada 100 pacientes com dor intensa, dor severa, não é um desconfortozinho,
3 a 5 vão precisar de cirurgia no futuro. Então a taxa de conversão é pequena e hoje essa cirurgia pode ser feita de maneira minimamente invasiva, com internação e alta no mesmo dia, desde que a doença tenha um diagnóstico precoce. Tá certo. Queria agradecer então ao Dr. André Evaristo, ortopedista, integrante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Se precisar, estamos à disposição.